Salve progressistas, eu sou o Clayson. Você sabe quanto ganha um senador da República? O salário de um senador é R$ 33.763. E aí você vai dizer, puxa vida, caramba, que salarião! Eu, se eu pudesse ganhar R$ 33.700 por mês, eu estaria vivendo uma vida maravilhosa. Eu estaria morando num lugar maravilhoso, estaria com carro 0 km, eu iria viver muito bem, ia poder estudar, né, fazer meu mestrado, meu doutorado no exterior. Seria uma coisa espetacular. R$ 33.700. É um salarião. Tá bom pra você? Coloca aqui no comentário se um salário desse tá bom pra você. Se R$ 33.700 tá bom pra você. Escreve aqui no comentário. Tá bom ou tá ruim? Escreve aí. Tá bom, Clays? Ou tá ruim? Pode ser que pra muita gente R$ 33 mil é pouco, tá? Mas vamos entender um pouco melhor isso. O senador, ele, mesmo sendo um salário que eu considero espetacular, salário, eu acho muito bom. Mas mesmo assim, isso ainda é muito pouco na frente do que realmente ganha um senador. Porque ele tem vários benefícios que são agregados ao que ele ganha. Então, por exemplo, um senador, ele ganha o auxílio moradia e ele tem também um imóvel funcional. Existem hoje 72 imóveis funcionais. E ele ganha um auxílio moradia, que está aí em torno de R$ 5.500. R$ 5.500. Que só o auxílio moradia já é maior do que mais de 60% do salário de todos os brasileiros, do que todos os brasileiros ganham, só o auxílio moradia. Mas não é só isso. Tem, por exemplo, a chamada SEAP, que é a cota para o exercício de atividade parlamentar. Nessa cota, ela inclui uma verba de transporte aéreo junto com uma verba indenizatória. A verba indenizatória é de R$ 15 mil. E as passagens aéreas, elas variam porque elas vão se adequar à distância do senador para o seu estado. Então, elas variam entre 18 e 30 mil reais. Está fazendo as contas aí? Por exemplo, essa cota, né, essa SEAP, a cota para o exercício de atividade parlamentar, ela pode chegar a variar entre 30 e 45 mil reais. Olha, existem, por exemplo, as despesas com saúde. Então, um senador, por exemplo, ele não tem gastos com saúde, ele tem esses gastos pagos. Não é só ele, não. Os gastos são pagos para ele, para o cônjuge ou para a cônjuge e também para dependentes até 21 anos de idade. Se ele tiver dependentes que são universitários, aí se estende até 24 anos de idade. Auxílio de saúde, né? Todas as despesas com saúde pagas. Além disso, a gente tem até os próprios ex-senadores. Se você já foi senador, você também tem esse auxílio saúde, mesmo que você não esteja mais como senador. Tem também uma verba que é destinada à contratação de pessoal. Essa verba, ela gira em torno de R$ 82 mil. Está fazendo as contas aí? Tem outros benefícios, tá? Eu nem vou ficar aqui trazendo todos os detalhes para você. Mas eu vou trazer um resumo dessa história. Um senador, na verdade, ele chega a ganhar entre 160 a 180 mil reais por mês. É isso mesmo, por mês. A coisa é tão absurda que nós gastamos com senadores cerca de 300 milhões a 14 milhões por mês. O custo anual por senador, para os senadores, é de 160 milhões de reais. Se você fizer uma conta bem superficial, tá? Estamos só fazendo algumas continhas aqui para te informar. Se ele ganha algo em torno de 2 milhões de reais por ano, e ele tem um mandato aí de 8 anos, então um senador hoje, ele chega a ganhar cerca de 16 milhões de reais em um mandato. Nós temos muitos prêmios da Mega Sena que não dão esse valor. Então, se eleger
senador, é como se você tivesse ganho um bom prêmio da Mega Sena, 16 milhões de reais. Para muita gente, eu sou uma dessas pessoas, é para resolver a vida para sempre, para sempre. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Eu vou trabalhar até o último dia de vida, mas eu acho que eu ficaria bem mais tranquilo. Ia ter uma boa casa, né? Ia poder aplicar esse dinheiro, além de todas as regalias que tem um senador. Você escreveu o seu nome na história, você é cortejado em todo o país, quiçá no mundo, você tem passaportes diplomáticos, é uma coisa espetacular. Então você percebe por que esse cargo ele é realmente muito desejado. Não é tão simples você ser senador. Você precisa fazer alguns arranjos dentro do partido. Não é como, por exemplo, você ser candidato a um cargo como deputado, por exemplo, que é uma porteira aberta, é um pega pra capar, é um Deus nos acuda. O senador ele precisa fazer um arranjo partidário, é uma coisa um pouco mais restrita. Mas veja bem, vamos considerar que é realmente um cargo espetacular. E é por isso que agora, especificamente, entre o grupo da direita e da extrema-direita, esse cargo ele tem criado uma série de problemas para o Bolsonaro. Porque apoiadores diretos estão de olho nesse cargo para valer mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sempre. Olha, não se esqueça desse like, hein? Já estava esquecendo? Eu tô aqui para te lembrar. Esse like é importante pra gente. Nós precisamos do like para poder continuar trabalhando. A gente trabalha todos os dias aqui para você. Então, dê esse like e se inscreva no canal, por favor. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, se você já acompanha o nosso trabalho, ainda não se inscreveu, esse é o momento. A gente tem alguns problemas em alguns estados com candidatos bolsonaristas que querem ser senadores, que querem ganhar essa mega sena aí. Agora surgiu uma briga muito grande entre a Carla Zambelli e a Janaína Pascoal. A Janaína, aquela que elaborou, né, o golpe, ela, na verdade, já se colocou como candidata ao Senado já com uma certa antecedência, mas surgiu meio que do nada, vamos colocar assim, o nome da Carla Zambelli. E ontem a Janaína Pascoal, ela colocou uma mensagem realmente muito incisiva, muito raivosa contra o Bolsonaro, não se dirigindo diretamente a Carla Zambelli, mas já deixando entender que era sim a Carla Zambelli, tanto que ela tomou as dores e respondeu essa mensagem. A Janaína Pascoal, ela diz que o Bolsonaro ele quer pau mandado no Senado. Por que essa necessidade de ter pau mandado lá no Senado? Ela pergunta em uma mensagem. E aí a Carla Zambelli, ela se coloca numa situação em que ela é candidata, ela fala, não, eu vou ser candidata a deputado, estou esperando apenas resolver uma questão aí, se o Datena vai ser candidato ou não ao Senado, mas agora vocês estão entendendo, né, por que eu estou querendo ser candidata ao Senado, ela diz, justamente porque criou essa rusga com a Janaína Pascoal. No estado de São Paulo, nós temos o Datena, que muito provavelmente pode compor uma chapa ao Senado com o Tarcísio, que é candidato ao governo. O Tarcísio é o candidato a governador do presidente Bolsonaro. E a ideia é formar uma chapa que tenha o Datena, o candidato ao Senado, e com isso reforçar essa candidatura do Tarcísio ao governo de São Paulo. Existe uma necessidade de fortalecer o bolsonarismo em São Paulo. Bolsonaro tem uma boa aceitação, especialmente no interior. Bolsonaro tem uma boa aceitação e a ideia é pegar essa carona e eleger um governador bolsonarento, que é o caso do Tarcísio, que é ministro do Bolsonaro. E aí, um apoio, como por exemplo do Datena, que é uma pessoa muito popular e obviamente muito conhecida nacionalmente, e que poderia viabilizar uma candidatura ao Senado, isso fortalece não só o Tarcísio, como possivelmente a própria candidatura do Bolsonaro, para que ele tenha voto no maior colégio eleitoral do Brasil. Então existe uma estratégia para isso. A Janaína, ela chega no momento em que ela bate de frente com esse candidato, que é o Datena, ou
a Carla Zambelli, caso o Datena não entre, e com isso ela coloca meio que uma aguinha no chope aí do Bolsonaro, porque ela se coloca como uma candidata, digamos, independente. Apesar de nós sabermos, ela deu apoio ao Bolsonaro, ela se elegeu junto com a onda bolsonarenta no país, mas em uns dados momentos ela se coloca crítica ao Bolsonaro, ela já chegou a dizer que se arrependeu de votar em Bolsonaro, mas a ligação dela ainda é muito forte entre os bolsonarentos, porque ela é uma, digamos, uma tradução do que a gente poderia entender como um antipetismo, como um anti-PT, porque responsável pelo golpe contra Dilma, ela ganhou muita moral, né, para esse pessoal que odeia o PT. Então estamos numa situação bem crítica em São Paulo, mas não é só em São Paulo, tá? Tem outros estados, eu vou citar pelo menos mais dois. No estado, por exemplo, do Distrito Federal, existe um quebra-pau entre a Flávia Arruda, ex-ministra do Bolsonaro, e a Damares Alves, ministra do Bolsonaro, muito conhecida. Ambas querem ser senadoras e ambas estão disputando uma preferência do Bolsonaro. A Flávia, inclusive, é do partido do Bolsonaro, do PL, e tá essa situação. Você imagina como que isso se traduz na prática para o Bolsonaro resolver o Distrito Federal, né? Num dado momento foi até cogitado que a Damares se candidatasse por um outro estado, numa outra circunstância, justamente para não criar essa situação. Mas pelo que a gente está percebendo, talvez ela vá realmente se candidatar pelo Distrito Federal e isso vai criar uma situação de animosidade. Outro estado também que está complicado é o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós já temos o Romário como senador e ele está se recandidatando. Então ele está se candidatando a uma reeleição. E entrou agora em cena a figura desse deputado marginal condenado pelo STF, que é o Daniel Silveira. Muitas pessoas acreditam que o Daniel Silveira que tem que ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, e muitas pessoas acreditam que ele será eleito e que isso vai fortalecer, inclusive, a própria candidatura do Bolsonaro no Rio de Janeiro, com uma chapa também colocando aí o Bolsonaro como presidente, Daniel Silveira como senador. É claro que o Romário não está assistindo tudo isso com muita felicidade. Tanto é que numa estratégia, o próprio Romário disse, olha, sou eu o candidato do Bolsonaro. E o que ele fez? Ele colocou a ex-esposa do Bolsonaro como suplente ao Senado. Já fiz uma jogada aí para tentar trazer esse apoio do Bolsonaro quase que forçosamente, aí colocando a ex-esposa do Bolsonaro como candidata, né, à suplência. Então você percebe como que a coisa está complicada numa eleição que é pouco comentada e que a gente, na verdade, foca muito nas eleições para presidente, né, e nos candidatos à presidência, e a gente se esquece o que está acontecendo nos estados com relação ao Senado, com relação a deputados estaduais e federais e essa busca pelo apoio do Bolsonaro ou mesmo por outros candidatos à presidência. A gente vai acompanhar, né? Estamos aí há pouco menos de 5 meses das eleições e vou trazer para você todas essas informações, tudo que está acontecendo. Por enquanto, hoje, nesse momento agora, o quebra-pau para o Senado está já trazendo péssimas notícias para o Bolsonaro, porque num dado momento ele vai ter que se decidir e a decisão dele não é nada simples, porque a partir do momento que ele decide por um lado, ele fecha portas para outro lado e aí ele pode diminuir o apoio ou diminuir uma parte desse apoio, porque essa briga não leva a nada. Pelo menos no governo de São Paulo, essa briga, por exemplo, que era inicialmente entre o Tarcísio e o candidato que era também um ex-ministro do Bolsonaro, o Weintraub, parece que isso se equalizou. O Weintraub ainda continua muito chateado com o Bolsonaro, desce o pau nele o tempo todo, mas já se conformou com isso e o próprio eleitor do estado de São Paulo já entendeu que é o Tarcísio e está tudo resolvido. Mas outros pontos ainda estão sendo levantados e nós vamos trazer essas informações para você. Eu queria saber o que você acha, né? Se você acha que realmente nós teremos chances aí desses candidatos que tiveram uma votação
muito expressiva em 2018 de repetir essa votação. Você acha realmente que Janaína Pascoal vai ter o mesmo número de votos, ou vai aumentar, ou vai diminuir? Você acha que outros candidatos, como a própria Carla Zambelli, têm chances para o Senado? Vão aumentar a votação ou diminuir? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sempre peço a sua inscrição, porque isso é importante para o nosso trabalho. E você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Você pode ser um apoiador do canal e aí ajudar para que a gente continue trabalhando aqui. E você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Qualquer valor que você puder nos ajudar, vai ser muito importante. Claro, se você não puder ajudar agora, você pode ajudar no futuro. A gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha de graça aqui, tá? A gente pede a ajuda de quem pode e, claro, de quem quer ajudar. Então, se você puder ajudar e quiser ajudar, qualquer valor pelo Pix. Grande abraço, uma boa semana para você. Aguardo seus comentários.